Bom dia pessoal do sexto ano aí. Sexta-feira de capítulo novo, capítulo 15, a crise do feudalismo, ou seja, nós vamos acabar o feudalismo agora, acabar o feudalismo esse ano. Nós começamos lá na pré-história, ficamos na Idade Antiga e a última apostila praticamente é só feudalismo, 4 capítulos de feudalismo. Mas antes disso, hoje era para entregar a atividade avaliativa, que é o estudo dirigido do capítulo 14, o capítulo anterior que nós fizemos a atividade. Quem fez a atividade semana passada, tudo, viu que estava fácil, estava tranquilo, estava tudo lá, mas infelizmente eu tive muitas pessoas que não fizeram atividade e eu vou falar alguns nomes agora para poder me enviar. O prazo final é até meio-dia e meia, mas vocês estão na minha aula, né? Então quer dizer que era para ter enviado antes. Eu sempre falo que é no trabalho que eu escrevo, é para enviar antes da minha aula, porque eu sei, sempre tem gente atrasada, que deixa para a última hora, que confia no positivo on, que tem problema com a internet, recebi um monte de e-mail hoje, que deixa para a última hora. Não era, tá desde segunda-feira. Vamos lá. Quem não entregou o trabalho, não enviou, pelo menos pelo positivo on. Sexto ano A, vou falar os nomes. Deixa eu ver se eu estou no A certinho. Peraí. O positivo está mais rápido agora. Vamos lá. Quem não me enviou até agora no positivo 1, o trabalho. Sexto ano A, Stephanie Busato, Gabriel Coutinho, Júlia Bessa, Júlia Denadai, Caio Ventura, Camille Busato. Depois tem Lucas Correia Brito. Depois vem Maria Clara. E depois vem Nicole Santos, Nicole Miranda, Pedro Christian, Teodora e também o Vinícius Calfone, que não mandou. Galera, se você estiver na minha aula, se manifesta. Fala para mim aí o que aconteceu, porque você não fez. Você tem até meio dia e meia para me mandar isso lá na agenda. Se alguém que eu falei o nome não está conectado, por favor, avisa lá no grupo, vocês estão lá. Oh, o professor chamou seu nome e pediu para enviar o trabalho, ok? Sexto ano B, vamos lá, sexto ano B. Quem não me enviou? Arthur Meirelles, Beatriz Lugão, Bernardo, depois quem? Isabela Alves, depois Júlia Rodrigues, Júlia Vitória, Maísa, depois Maria Eduarda Gonçalves, Maria Eduarda Maciel, Miguel Vasconcelos, não me mandou, ok? E teve gente me mandando agora que eu enviei o aviso, hein? De novo, sexto ano B, se eu chamei seu nome, manifesta. Se não tiver... Tio, eu enviei ontem a tarefa. E eu chamei seu nome? Chamou. Fala pra mim, qual é o seu nome? Que eu tô olhando Maria Eduarda Maciel Dutra Santos. Sexto ano B. Sim. E, professor... Não chegou para mim. Você mandou para o meu e-mail, para a escola, ou mandou para onde? Eu mandei pelo... Positivo on? Pelo positivo on. Não está anexado, tá zero. Eu não posso te mandar a mensagem. Anexa de novo aí e manda para mim. Depois eu confirmo no final da aula. Tá zero para mim. E só abrindo parênteses, porque eu vou aproveitar até para dar os parabéns para Maria Eduarda Maciel, porque essa menina, durante a pandemia, eu e a Ellen conversamos, ela não deixa de fazer nada. Ela tá de parabéns, tá? Deve ter acontecido alguma coisinha com ela mesmo. Ela vai acertar, com certeza, o trabalho está prontinho, obrigada, ela vai acertar. É por isso que eu tento avisar antes, por isso que eu faço chamada nas minhas aulas no dia que eu marco para entregar, para a gente ver, para dar essa última chance, ok? Sexto ano C. E agora, peraí. Tem problema não, Maria, pode anexar, depois eu vejo aqui. Sexto ano C. Gente, sexto ano C, quando eu entrei aqui hoje, 7 horas da manhã, 9 pessoas tinham feito. Sexto ano C, o que acontece com vocês? Eu não sei. 9 trabalhos tinham me enviado, sendo que um era repetido. Ou seja, só 8 pessoas mandaram trabalho. 8 estudos dirigidos, ok? Então vamos lá. Amanda Oliveira não enviou. Davi Kaiser não enviou. Diogo Rodrigues não enviou. Emily Bossoni não enviou. Helena Oliveira não enviou. Caio não enviou. Kissla não enviou. Maria Isabela Crisóstomo não enviou. Melissa não enviou. Rafael Lucena não enviou. Roberta não enviou. Samuel não enviou. E Vicenzo Neves não enviou. Foi a turma que eu tive mais gente que não tinha mandado para mim.
Quando eu entrei hoje de manhã, tinha 8 trabalhos, depois tinha 9, sendo que uma pessoa mandou 2 arquivos, ou seja, tinha 7, 8 pessoas. Gente, galera, são 12 pontos, estudo dirigido, com consulta, 6 perguntas, uma semana para fazer. Qual é a dificuldade, sexto ano? Qual é? Inclusive, nós tínhamos feito correção semana passada, sexta-feira, e falei, tem pergunta que quem prestou atenção e corrigiu, tá lá a resposta. Mas parece que o pessoal não está levando muito a sério, ok? Se você está na sala de aula, você está na sala de aula e você está escutando aí que o seu nome, tem que me enviar. Se deu algum problema, envia, ok? Envia aí. Se você não fez, até meio-dia e meia. Se não tiver aqui na minha sala de aula e você conhecer a pessoa que eu chamei, põe lá no grupo, por favor, e avisa, ok? Eu vou olhar o seu Maria agora, Marcel, vou ver se chegou. Anexado, peraí. Deixa eu olhar aqui. Chegou, porque já E Alexandre? eu tenho 20. Chegou, Maria. Hein, Alexandre? Pode falar. Eu vou aproveitar até para fazer um alerta para o sexto ano. De todas as turmas do colégio, o sexto ano tem sido a turma com maior incidência de não realização de trabalhos. É muita gente, mas são sempre os mesmos alunos que não estão realizando o trabalho. Com exceção de uns 3 nomes que eu ouvi aí, que são novidade. Fora isso, sexto ano A, quem não fez, sempre não faz. Sexto ano B, sexto ano C. São 12 pontos perdidos. Nós não podemos nos habituar, gente, a enviar as coisas com atraso, a não enviar. Nós temos que levar a sério. A pandemia já está quase chegando ao fim. Então, não tem essa desculpa, porque nós estamos na pandemia, porque eu não me adaptei ainda. Não, é novidade para o professor, é novidade para o coordenador. Só que a gente tem que arregaçar as mangas e fazer as coisas. E fazer, gente. O trabalho é para meio-dia. Eu não posso deixar correr o risco de mandar 11 horas. E se der algum problema positivo, e se a internet da sua rua cair? O que vai acontecer? Se você passar mal? Então, o professor passou na segunda, vamos usar a nossa agenda e vamos trabalhar para não deixar para a última hora. Sexto ano, eu e a orientação estamos conversando, muita gente do sexto ano com, assim, pouca responsabilidade com os trabalhos, muito pouco. E isso é muito triste, porque a maioria do sexto ano foi nossa do quinto ano e está deixando de fazer as coisas. Liga o alerta, hein, gente? Liga o alerta. Galera, fechou aí os avisos. Vamos continuar com a aula para não ficar atrasado. Responsabilidade, organização. Eu já fiz essa conversa com vocês no primeiro trimestre. Fazer uma agenda, organizar as atividades, não deixar de fazer, ok? Vamos lá para o capítulo 15 agora. Crise do sistema penal. Eu quero que todo mundo aí, quem está com a apostila aberta, por favor, abra lá na primeira página do capítulo 15, que tem uma imagem que remete à morte, que remete ali ao apocalipse, o fim do mundo. Não, essa imagem não está na Bíblia, mas ela retrata muito bem o que vai acontecer, vai retratar muito bem o que vai acontecer durante o feudalismo, o final do feudalismo. Professor, quando é que é a crise do sistema feudal? Coloca aí no título. É o século XIV. É o final do século XIII, século XIV e algumas vezes se estende até o século XV. Quando é que termina o feudalismo? Século XIV, final, e início do século XV. Varia de país para país. Geralmente falam século XIV, ali por volta de 1400, 1500. Mas tem lugar que se estende até 1500 e um pouquinho depois. A crise do sistema feudal é o fim do feudalismo, que vai acontecer, sobretudo, no século XIV. Tem uma iluminura aí, mostrando uma guerra. Então, quer dizer que guerra fez parte da crise do feudalismo. Mas lá na página 31, você vê um quadro do Peter Bruegel, chamado O Velho, que você vê um monte de caveira, morte, você vê desilusão. Por quê, professor? Porque é isso que vai acontecer na Idade Média. Muita morte, muita doença, muita violência no final do feudalismo. E isso vai conduzir o fim do poder dos senhores feudais e a volta do poder do rei, que vai conseguir concentrar os poderes. Então vamos lá. Vamos falar de fator a fator que levou à crise do século XIV.
Então, a primeira coisa, qual é o contexto agora que nós estamos falando? Nós já passamos lá pelas invasões bárbaras, passamos para o pessoal indo para o campo, nós passamos ali, o pessoal voltando para a cidade, o crescimento do burgo, a volta da atividade comercial. Agora quem manda é a cidade. É a burguesia, que é a galera que mora na cidade, é o burgo, são os burgueses, que é a nova classe social. A partir de agora, as cidades estão apinhadas, estão lotadas, o pessoal está saindo do campo e voltando para a cidade. E é justamente as cidades ficarem superpovoadas é que vai começar o problema. Professor, qual é o contexto, então? Vamos lá. A população vai aumentar demais. Agora, com mais alimento, lembra que nós já falamos disso? A população vai aumentar a expectativa de vida, vai diminuir o número de pessoas que morrem. Por quê? Vai ter excedente agrícola. A população vai aumentar demais devido à melhoria na alimentação, na quantidade de alimentos disponíveis. E essa população que vai crescer não vai acompanhar a quantidade de alimentos no campo. Galera, o pessoal está saindo do campo para a cidade. A população está crescendo demais e o campo não dá conta de produzir. Galera, tem um desequilíbrio. Um desequilíbrio é a lei da oferta e da procura. A população na cidade dos burgos vão crescer demais e o alimento não vai crescer proporcionalmente. Entendeu a ideia? Enquanto que a população dobra, triplica de tamanho, a produção de alimento vai crescer devagarzinho no campo, até porque não tem mais aquela quantidade de pessoas para arar a terra. A população do século X ao século XIV, 400 anos, do século X ao século XIV, 400 anos, 4 séculos, passou de 40 milhões para 80 milhões. Em 400 anos, a população europeia dobrou de tamanho, dobrou, e a maioria está na cidade. Ou seja, o pessoal vai meio que abandonar a produção agrícola. Galera, isso vai ser fatal. Vai ser fatal. Por que tem essa linha amarela no meio? É para mostrar o desequilíbrio entre a quantidade da população e a quantidade de alimento que é produzido. A população dobra de tamanho e o alimento não consegue ser produzido no campo na mesma velocidade. O gado não é criado na mesma velocidade. Ou seja, aquele fator que era muito bom, que fez renascer a economia, que era o excedente agrícola, vai gerar mais pessoas e isso vai gerar uma crise enorme no século XIV, porque a produção de alimento não vai acompanhar. Entendeu, Cauã? Sim, Arthur, a crise vai chegar aos senhores feudais também, com certeza. Então, vamos lá. O período anterior ao século XIV não tinha muitas doenças, que o pessoal estava no campo, estava voltando para a cidade. As novas técnicas agrícolas tinham melhorado tanto a produção no campo que aumentou a expectativa de vida, aumentou o número de pessoas na Europa, que vai dobrar, como nós vimos aí, de 40, vai passar para 80 milhões em 400 anos. 400 anos parece que é muita coisa, mas não é. Só que na cidade o crescimento populacional vai ser muito grande, muito grande. E nós vimos que a cidade ela era fortificada, ela era protegida, ela ficava dentro dos muros. E nós vimos que lá dentro era suscetível a doenças, a falta de higiene, a um incêndio. Se uma pessoa pegasse tuberculose, todo mundo pegava. E é justamente aí, dessa superpopulação na cidade, que vai vir a crise do século XIV. Primeiro fator é a fome. Professor, mas como é que pode? Nós acabamos de falar aqui do século IX ao século XIII, século X ao século XIII, a técnica agrícola melhorou a produção e aumentou. Beleza, mas lembra que a população cresceu muito mais. Lei da oferta e da procura. Se eu tenho uma população muito grande, vai faltar alimento, porque o campo não dá conta. O desequilíbrio na produção agrícola entre o campo e a cidade vai trazer fome. Por quê? Porque a partir de mais ou menos 1250, esse que é o ano-chave, por volta de 1250, 1200 ali, 1260 e 70, vai começar a ter um fenômeno climático na Europa que vai arrasar a produção agrícola. Por quê, professor? Porque o clima vai ficar desfavorável. O que vai acontecer? Todo mundo sabe, pessoal, quem tem parente no campo. Se chove demais, arrasa o campo. Se faz muito frio, arrasa a plantação. Se tem muito sol, arrasa a plantação. Imagina que a partir de 1250, as plantações vão começar a sofrer com verões muito chuvosos, arrasando tudo. Igual quando a gente vê que quando chove demais.
E também muito frio. Aí você pergunta, professor, beleza, quando chove a água leva tudo. Eu entendi, verão muito chuvoso. Mas o que aconteceu depois? Muito frio e congelado o solo. O solo fica duro e você não consegue plantar nada. Então, o verão veio muito chuvoso e muito frio, congelando o solo. Galera, as sementes não cresciam. Os cereais, trigo, milho, não crescia. Faltou sal para os animais, lembra lá da pré-história? O sal para os animais comer junto ali ó, com a pastagem. E o que vai acontecer? O sal ficava molhado nas minas, no litoral. Então não tinha como trazer, era muito pesado. Então vai começar a faltar sal para criar os animais. Faltando sal para os animais, falta sal para conservar a carne. Como é que você conserva a carne quando você não tem geladeira? Você salga a carne, é a carne salgada, é o charque, que sua mãe às vezes manda você comprar lá, né? É a carne salgada que você vai comprar. Você salga aquela carne e dura mais tempo. Gente, se não tem mais para onde plantar, o território não é bom e está faltando um animal, imagina, sal para alimentar os animais e também para salgar a carne, começa a ter uma fome generalizada. Os animais começam a ser abatidos para alimentar a população. Até os animais que eram utilizados para você fazer o quê? O arado. Aqueles animais que te ajudavam a trabalhar. Aí você fala, professor, eu prefiro matar o animal do que fazer agricultura. Galera, para pensar. Se você mata o animal que te ajuda a trabalhar, quem é que vai abrir a terra e plantar? Você está matando aquilo que vai te dar mais alimentos no futuro. Então as sementes não cresciam. Os animais foram abatidos para alimentar, inclusive aqueles que utilizavam no trabalho. As sementes que estavam estocadas para plantações futuras, nos moinhos, as sementes também foram consumidas. Então, para pensar, as sementes foram consumidas, que era para plantar, abateram todos os animais, que era para trabalho, inclusive, e, ao mesmo tempo, a fome começa a se espalhar pela Europa. Os camponeses começam a morrer, literalmente. Por quê? São as classes mais baixas, os grupos mais baixos que morrem sempre. Primeiro, quando tem uma crise higiênica igual agora, sanitária, quem é que está morrendo? É o rico? Não, o rico tem acesso à saúde, é o pobre. Então quem é que vai começar a morrer de fome nas cidades? Galera, é aí que vem aquela imagem do final da Idade Média das pessoas caquéticas, esqueléticas, magérrimas, muito magras. Por quê? Não tinha alimento em cidade nenhuma. O pessoal começava a vagar de cidade em cidade em busca de alimento. A violência se espalha. Vai ter guerra sim. O pessoal perguntou aí, ó, vai ter guerra para conseguir um punhado de alimento, um pedaço de pão. As pessoas se matando na rua. Olha a página 33. Aqui tá os camponeses atacando aqui os suprimentos que ia para um palácio, para um nobre. A população vai se matar por qualquer coisa. Vai começar a ter relato de canibalismo, começar a comer carne de pessoas mortas. O pessoal consumia gato, rato, qualquer coisa que desse para sobreviver. Os mais velhos morrem primeiro, depois as crianças que não conseguiam ali resistir. Daqui a pouco a fome se espalha não só para os camponeses, mas também vai se espalhar para as camadas mais altas, para o clero e para os nobres que tiveram ali a alimentação e a ração reduzida. Olha só que doideira. Canibalismo teve relato na Europa, uma doideira. O pessoal se matando porque o cara estava ali com uma fruta na mão e de repente chegando lá e era roubado. A violência dispara na Europa. Qual é o resultado disso, professor? Entre 10 e 25% da população europeia morre. Para pensar que nós tínhamos 40 milhões de pessoas na Europa, vamos dizer, o mínimo, 40 milhões, igual a gente viu no slide passado. Para pensar que 10% morre, são 4 milhões. Daqui a pouco morre 20, são 8 milhões de pessoas. Daqui a pouco chega a 10 milhões, 25%, quase 10 milhões, 9 milhões quebrados. Galera, é muita gente morrendo de fome. É muita gente. O poder dos senhores feudais vai diminuindo. Por quê? Começa a estourar um monte de revolta e os senhores feudais, e até mesmo a galera que era burguesia, com seus exércitos, quando comprava a cidade com a carta de franquia, não conseguia parar. A população estava desesperada. E junto com a fome, para tudo agora. Todos os fatores que nós vamos ver agora estão ligados. Todos estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Todos estão acontecendo ao mesmo tempo. É aí que vem a famosa peste, ou conhecida como peste negra. No século XIV, tinha um ditado muito famoso que falava que depois da fome, a peste come. A Europa estava arrasada ali, ó, 100 anos de colheitas ruins, muito mal.
O pessoal ali 100 anos tentando plantar, resolver ali a fome e não conseguia resolver. E vai surgir uma doença dentro das cidades que vai se espalhar para todas as regiões, chamado de peste negra ou peste bubônica. Vamos diferenciar as duas depois. Mas era comum ter cidade dentro da cidade? Sim, era comum ter doenças. Quais eram as doenças? Tuberculose, lepra, tuberculose e pulmão. O pessoal morava tão junto que um pegava, todo mundo pegava. A lepra, que lá ia corroendo a pele, caindo lá pedaço da orelha, do nariz, o cara morrer. Sim, era comum. Outras doenças também. Febre, era muito comum, matava muita gente. Como a cidade estava superlotada, se um pegasse, todo mundo pegava. Para pensar, a fome deixou o pessoal sem saúde. Por quê? Se você se alimenta mal, o seu sistema imunológico está debilitado. Entendeu a ideia? Se você se alimenta mal, o seu sistema imunológico está debilitado. O pessoal está 100 anos com a fome ali. Começou em 1250, 1300, está se arrastando. Professor, o que vai acontecer? Vai chegar uma doença nova, que vai vir lá do Oriente. A peste negra vai vir lá da Ásia. A peste negra já era uma doença conhecida, só que ela não tinha uma grande explosão porque ela não encontrava meio de transmissão. Só que, com o renascimento do comércio, o renascimento das cidades e a população apinhada dentro das cidades, ali, ó, milhares de pessoas apertadas, a peste negra vai encontrar o local perfeito. Então, vamos lá. A peste negra e a peste bubônica, que ficou conhecida aí no mundo, que muita gente achou que era o fim do mundo, vai começar em 1347 na Europa e vai durar até 1351. De 1347 a 1351. Essa doença já era conhecida lá na Ásia. Ela veio, o pessoal diz que lá em direção da China. E ela foi espalhada pelo Império Mongol. Os mongóis que foram se espalhando ali da Ásia, tentando chegar até na Europa. Vieram ali da Ásia, da China, vieram ocupando até onde hoje ali, onde ficavam os eslavos, a Rússia. Professor, o que vai acontecer? Os mongóis, eles queriam conquistar uma cidade chamada Cafa, que era um porto. E esse porto de Cafa, que ficava na Crimeia, lá perto da Rússia, era um ponto comercial estratégico, entendeu? Ponto comercial estratégico. E esse ponto comercial foi atacado por esses povos mongóis, pela Horda do Ouro, que foi lá atacar, pelos tártaros mongóis. E eles fizeram um cerco na cidade de Cafa. Quem é que defendia Cafa? Genoveses venezianos, que eram comerciantes, que era onde hoje ficava a Itália. Veneza é onde fica hoje a Itália. São duas cidades italianas importantíssimas. Os genoveses venezianos, eles faziam comércio com Cafa e defendiam aquela região. Tinha lá o palácio, o muro, e os mongóis chegaram lá na Crimeia para conquistar. Só que eles já estavam infectados com essa doença. Há relatos de que de cada 5, 6 soldados, 3, 4 morriam com uma doença que era horrível, a peste negra. O que eles fizeram? Morreram tanto soldado da Ordem do Ouro, dos mongóis, que eles tiveram uma ideia. Vamos pegar os cadáveres e vamos jogar os cadáveres doentes dentro de Cafa, para infectar a população lá dentro e, inclusive, infectar quem estava defendendo, que eram os genoveses venezianos. Galera, é um dos primeiros relatos de guerra biológica da história. Vou repetir. É um dos primeiros relatos de guerra biológica da história. Aonde um povo que queria conquistar o outro jogou corpos apodrecidos lá dentro do castelo, da muralha da cidade, e o pessoal não podia se desfazer desses corpos. Tinha que pegar e enterrar. Quando você manuseava, a doença passava para você. O que vai acontecer? A Horda do Ouro recua. Os genoveses venezianos vão pegar o seu barquinho e vão chegar onde hoje é a Itália. Eles vão voltar para a Itália para fazer comércio. No caminho de volta, o pessoal que estava dentro do barco começa a ficar doente. Quando eles desembarcam em Gênova e Veneza, já tinha relato de pessoas que morreram na travessia, dentro do navio. Só que ninguém ligou o nome da pessoa. Quando os genoveses venezianos chegam onde hoje é a Itália, Veneza, sem querer, eles levam a doença junto. Professor, por que eles levaram a doença sem saber? Por que eles levaram a doença sem saber? As rotas comerciais foram essenciais para que a doença passasse de um para outro. Por quê, professor? Vamos lá. Ainda bem que é antes do almoço.
A doença veio pela Rota da Seda, infectou os tártaros mongóis, eles tentaram conquistar Cafa, não conseguiram, infectaram os genoveses venezianos e os genoveses venezianos voltaram ali para a Europa infectados. Foi o caminho da Rota da Seda. As rotas comerciais, sem querer, os comerciantes espalharam essa doença para tudo quanto é lugar. Por quê, professor? Porque a peste negra é espalhada não pelo rato, igual o pessoal está colocando aqui para mim. A peste negra, ela não é uma doença que vem do rato. Na verdade, é a pulga que fica no rato, que está infectado, e essa pulga pica o ser humano, e o ser humano se infecta com essa doença, chamada de peste negra ou peste bubônica. Professor, por que o nome é peste negra ou peste bubônica? Olha as imagens, a explicação está aí. Tem duas formas de infecção. A peste chamada peste bubônica é porque quando a pessoa ficava infectada, aparecia bulbos, pequenas bolas, aonde havia vascularização. Aonde é vascularizado, professor? Na axila, na virilha, no pescoço. A pessoa pegava uma febre, ia ficando muito debilitada, a febre ia aumentando, e aparecia pústulas, aparecia pequenas bolas, do tamanho ali, bola de um pouquinho maior, menor que uma bola sei lá, de golfe, uma bola de tênis, e ia espalhando aqui, ó, na axila, o cara não conseguia baixar o braço, no pescoço, na virilha, e ia ficando muito preto e escurecendo as extremidades. Por isso que o apelido da peste bubônica é peste negra. E essa coagulação era o sangue acumulando lá e ficava aquele negócio cheio de pus e sangue. Olha que maravilha! Ficava cheio de pus e sangue. Chegava uma hora que aquilo estourava e a pessoa manuseando se infectava com aquele sangue e pus. Professor, tem peste negra ainda hoje? Tem, mas tem remédio. Eu acabei de ver uma reportagem essa semana que passada, retrasada, que tinha casos de peste negra onde? Na China. E imagina os médicos cuidando do doente, uma doença desconhecida, e o pessoal pegando ali naquela doença para conhecer, né? O médico manuseando e as pessoas, os familiares, tentando ali, fazendo infusão, fazendo emplasto, tentando curar a pessoa lá tremendo de frio, com uma febre de mais de 40 graus, e aquilo não cedia. Daqui a pouco aquilo explodia e a pessoa morria mais ou menos com 3 semanas. Quem pegava a peste bubônica morria até com 3 semanas. Podia ser antes, mas até 3 semanas. Depois de muito sofrimento. Porque também dava hemorragia interna. Então disse que você botava sangue para fora. Professor, e qual é a outra forma de você pegar a peste negra? É a peste pneumônica. O que é a peste pneumônica, professor? A peste pneumônica é aquela que evoluiu e não vinha mais a pulga do rato que picava você. Os comerciantes trouxeram os ratos no navio. Os ratos entraram na cidade. A cidade era sem higiene, local perfeito. Milhares de ratos espalhados entravam na sua casa, comiam seu alimento largado lá no chão, levava a pulga pegava você pegava a peste bubônica. Mas imagina que sua mãe ia cuidar de você, a sua esposa ia cuidar do marido, o avô ia cuidar do neto, entendeu a ideia? E o que acontecia? Indiretamente, aquela pessoa que manuseava aqueles bulbos, que era a peste bubônica, acabava infectada. E a peste ela evoluiu. E a transmissão passou a ser de pessoa para pessoa e também pelo contato do ar. Como, professor? A pessoa se infectava, manuseava a secreção, o sangue, se infectava, aquela doença, ela evoluía, e depois você chegava perto da pessoa para falar, ou cuspia, imagina, cidade sem higiene, lembra que a gente conversou? Chegava perto da pessoa e passava o vírus. Galera, a peste pneumônica foi o que arrasou a Europa. Ela matava entre 2 e 3 dias. Era fatal. Apresentou os primeiros sintomas, apareceram os bulbos, você começava a ter calafrio, caía, não conseguia ficar de pé, morria, dava hemorragia e acabou. Por isso que os médicos da Idade Média, eles cobriam o corpo todo, colocavam aquela máscara com aqueles bicos longos, colocavam luvas e sapatos fechados, porque eles não sabiam como a peste evoluía, como ela veio. Na cabeça deles, a peste vinha só pelo ar. Então, o que eles faziam? Colocavam aquelas máscaras com bico longo, igual está na imagem, e colocavam ervas lá na ponta. Eles recomendavam às pessoas colocar fogareiros em casa, quem tinha condição, né? Era nobre, rico, burguês, para queimar incensos, entendeu? Só que
A pessoa não se deu conta porque também ela vinha da pulga do rato. Ela não se dava conta que a falta de higiene fazia com que os ratos proliferassem, entrassem dentro de casa. As cidades apertadas também contribuíam. Galera, vai ser uma mortandade na Europa. Morre um, morre dois. Daqui a pouco morrem famílias inteiras. Daqui a pouco cidades vão ser arrasadas. Cidades que tinham 100 mil, 200 mil pessoas, vai morrer em mais da metade. Vai começar a ter uma histeria na Europa. Uma histeria. O negócio foi tão grave que padre não dava ali nem extrema-unção, nem batizava mais bebê. O marido abandonava a mulher doente, abandonava o filho, abandonava o idoso. O pessoal abandonava dentro de casa, queimava as casas. Morria tanta gente na Europa que não tinha nem mais enterro cristão. O pessoal jogava no rio, infectava o rio, jogava lá no meio das valas. Até hoje o pessoal descobre vala no meio aí da Europa quando vai fazer obra de pessoas que tiveram peste negra. Olha só que maravilha. O pessoal não enterrava mais ninguém, o padre não recebia mais ninguém. Quem pôde fugiu para o campo, porque no campo eles diziam que era melhor, o espaço era aberto. Entre aspas, fazia sentido. Os médicos não queriam cuidar mais de ninguém. O pessoal fazia procissão porque a Igreja Católica falava que a doença era uma punição divina. Olha só, a Igreja Católica, que era dona do conhecimento, falava é uma punição divina pelo pecado do homem. E o pessoal fazia procissão de cidade em cidade, fazendo flagelo, se machucando, falando que era o fim do mundo. A maioria das pessoas da Idade Média acharam que era o fim do mundo, porque a Igreja Católica afirmou que era uma punição divina. Galera, foi uma doideira, uma maluquice, violência histórica. O pessoal achava que ia morrer um pro dia do outro, bebia, cometia crime. Era uma doideira. Ninguém enterrava mais ninguém, os corpos ficavam largados dentro de casa. É aí que aparece a figura do coveiro. Pessoas muito corajosas que cobravam muito caro para recolher os corpos lá das cidades para tentar enterrar ou colocar em valas comuns. Era uma maluquice. Professor, o que vai acontecer? Resultado final, 50%, tem gente que diz que até mais, da população europeia morre por causa da peste negra ou peste bubônica. Já estava com fome, veio a peste. Foi uma loucura. A Igreja Católica vai perder poder. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica não conseguia resolver o problema. Se a peste era uma punição divina, as pessoas acreditavam que a Igreja Católica podia resolver. Não era isso, a gente sabe disso. Mas o que aconteceu? A Igreja Católica vai levar a culpa. Ó, igreja, ninguém acredita em você, porque você não conseguiu deter a peste negra. Galera, tinha doideira. Os cristãos falaram que eram os judeus que envenenavam a água. E o pessoal começou a perseguir judeus e matar. Coisa de maluco. Cristão, católico, perseguindo judeus de cidade em cidade, matando, enforcando, fazendo coisas horríveis. Porque falavam que os judeus eram bruxos e envenenavam a água. Colocaram a culpa nos leprosos que envenenavam a água. Mataram um monte de leproso. Gente, a Europa ficou uma coisa de maluco, virou um demônio. E é justamente aí que vem os dois últimos fatores, as guerras e revoltas. Professor, vamos lá. O que vai acontecer? O pessoal está com fome, veio uma doença, arrasou tudo. 50% da população morreu, europeia. Quem ficou vivo vai pagar o pato. Sabe por quê? Quem ficou vivo vai ter que trabalhar por aqueles que morreram. Imagina que na cidade lá de Paris, havia 10 ferreiros. Só que agora só tem um vivo, só tem 2 vivos. E esse cara vai ter que trabalhar para todo mundo. O que aconteceu após a fome e a peste? Aconteceram movimentos populares e também a volta dos reis. Eu vou explicar isso. A volta do poder dos reis e também revoltas populares devido ali aos altos impostos. Vamos lá. O professor começa a estourar um monte de guerra e revolta. Os nobres conseguem parar as revoltas? Os burgueses conseguem? É aí que o rei volta a ter poder. Vamos resgatar o rei para unir todos os exércitos para lutar contra essas revoltas. O que vai acontecer? Várias guerras vão estourar na Europa. Durante a fome e a peste, o pessoal ainda vai pensar em guerra. Professor, qual é a guerra mais longa que nós tivemos aí? A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, que foi de 1337 a 1453. Essa guerra envolveu a sucessão do trono inglês. Por quê? O Eduardo III, ele era herdeiro do trono inglês. O rei morreu anterior inglês e não deixou o quê?
descendente. Só que esse Eduardo III, ele era um rei afastado, ele era tipo um primo afastado. Só que lá na França, perdão, o rei inglês não, trono inglês não, eu estou contando ao contrário, eu já estou lá na frente pensando em Joana d'Arc. A Guerra dos 100 Anos envolveu a sucessão do trono francês, aonde o Eduardo III da Inglaterra reivindicou o trono da França. O último rei francês morreu e não deixou descendentes. O Filipe de Valois, que era da Casa Real, tentou assumir o trono. Ele era um parente mais distante. O rei da Inglaterra, muito oportunista, disse que era herdeiro pela linhagem matrilinear, pela mãe. Galera, lembra que o pessoal casava lá por interesse, então unia as casas reais. O que vai acontecer? Eduardo III vai ameaçar invadir a França para destronar o Filipe de Valois, que ele falava que era um rei legítimo da França. Por que ele fez isso? A lei sálica, lá da época carolíngia de Carlos Magno, proibia que uma pessoa por linhagem de mãe assumisse o poder. Então, Eduardo III da Inglaterra não podia reivindicar o trono da França, mas ele dizia que essa lei sálica não deveria valer. O que vai acontecer? Uma série de conflitos e guerras envolvendo a Inglaterra e a França. Os ingleses tentavam invadir a França para conquistar lá a França e unificar o território. Os franceses, unidos ali ao redor de Filipe de Valois, tentavam resistir. Professor, mas quem é que luta 116 anos? Calma, galera. O pessoal não lutou 116 anos direto. O pessoal parava na Quaresma, parava no Natal. Quando o exército perdia, vamos dizer, o exército inglês, a maioria das batalhas, todas as batalhas aconteceram na França, porque a França que era invadida. Imagina que o exército inglês não conseguia vencer. Eles voltavam, se organizavam, 1, 2 anos, conseguia dinheiro, fazia barcos, conseguia soldados, e depois o pessoal ia lá lutar. A guerra não era constante, ela era intermitente, ela sempre parava. Parava na Quaresma, no Natal, na Semana Santa, parou na Peste Negra, quando o Papa pedia. Então o pessoal não lutou 116 anos, não. Lutava 1, 2 anos, beleza, ninguém venceu, volta para a Inglaterra. Depois de 2, 3 anos, vamos lá atacar a França de novo. E o pessoal ficou nessa coisa de gato e rato. O rei inglês também queria, além do trono, a rica região de Flandres, do litoral da França, para cobrar os impostos, que era uma região muito industrializada, muito rica. Professor, a França quase é derrotada. Até apareceu uma mulher, uma menina, uma adolescente, chamada Joana d'Arc, que por acaso vocês vão fazer a biografia dela semana que vem, valendo 10 pontos. Outro trabalho. Eu não vou entrar nela. A Joana d'Arc diz que vinha Santos e ela deveria liderar as tropas francesas. E ela vai liderar a adolescente e vai conseguir expulsar algumas vezes os ingleses da França. Até ela ser morta e acusada de alguma coisa lá chamada heresia. Não vou entrar nisso. Professor, qual é a situação final? Os franceses vão conseguir expulsar os ingleses. A Joana d'Arc depois vai ser canonizada como uma santa. E a Inglaterra não vai conseguir dominar a França. E até hoje eles são rivais. Até hoje a Inglaterra e a França são rivais, tá? Você pode ver no futebol, quando tem inglês e francês, eles não se dão bem. Essa rivalidade fica até os dias de hoje, por incrível que pareça. Professor, e as revoltas? Galera, as revoltas eram populares. Por que a população se revoltava tanto, então? Professor, veio a fome, beleza. Depois, a peste negra, beleza. E depois da peste da fome, por que a população se revoltava? Galera, quem sobreviveu passou a ser explorado, por incrível que pareça. Quem sobreviveu à fome, à peste e à guerra, começou a ser explorado. Por quem? Pelo senhor no campo e pela burguesia na cidade. O trabalho de quem sobreviveu duplicou, triplicou. Eles passaram a trabalhar muito mais no campo e na cidade, sendo que eles ganhavam a mesma coisa. Não modificava absolutamente nada. O senhor exigia que ele trabalhasse mais e mais dias na cidade, nas oficinas, na manufatura, na venda de produtos. Você trabalhava muito mais e não ganhava mais. Entendeu a ideia? Você trabalhava mais horas, mais tempo e não ganhava mais, tanto no campo quanto na cidade. Galera, vai chegar uma hora que a população do campo e da cidade vão se revoltar. Chegou ao absurdo de reis determinarem que, se você fosse convocado para o trabalho, você não podia negar.
Imagina que eu passava na rua, era um burguês, e falava, olha, eu quero que você trabalhe na minha oficina. Eu falava, eu não quero não, eu sei que você está pagando pouco. Você não pode negar, o rei determinou. Falta de liberdade, falta de justiça. E vai explodir um monte de revoltas na Europa. Professor, quais são os motivos? O excesso de trabalho, o aumento de impostos, os baixos salários. A população mais pobre é que vai se revoltar. Por exemplo, na França vai ter a revolta Jacquerie, de 1538. Está errada essa data aí, eu coloquei errado, hein? Apaga daí. As revoltas francesas, a primeira é a revolta Jacquerie, que é de 1358. Essa data é errada, é 1358. Onde camponeses e também pessoas da cidade vão se revoltar de dentro da França. Na Inglaterra, vai ter a famosa revolta camponesa, de 1381. Os camponeses vão se revoltar contra os senhores que obrigavam eles a trabalhar e eles recebiam um pouquinho da produção. Professor, essas revoltas, elas vão fazer o quê? Elas vão se espalhar na Europa. Essas duas são as mais famosas. Mas em vários lugares da Europa isso vai acontecer. O povo se levantando contra os senhores. Tá tudo. É aí que o rei volta. Segura essa. É aí que o rei volta. Os nobres conseguiam acabar com essas revoltas? Os burgueses conseguiam acabar com essas revoltas? Não. Cada um tinha o seu exército separado. Lembra do feudalismo? Cada um tinha um exército separado. O burguês, com uma carta de franquia, mandava na cidade. Lá no campo tinha o senhor feudal com suas tropas. O que vai acontecer, galera? Vai ter tantas revoltas, que o poder dos senhores feudais vai praticamente acabar. Na cidade, não bastava ter dinheiro, porque eles estavam sendo ameaçados por essas revoltas. O que vai acontecer? É aí que volta o rei. Tanto os nobres quanto os burgueses vão pensar: quem é que pode unir todas as tropas e soldados para lutar contra as revoltas? O rei. E o rei, que não era ninguém de feudalismo, Idade Média, ele vai voltar a acumular poder. Por quê? Os nobres vão querer doar os seus exércitos para lutar contra as revoltas. E do outro lado, a burguesia vai dar o dinheiro para sustentar as tropas. E quem é que vai comandar? Eles vão lembrar: traz o rei de volta. O rei é a única pessoa que pode ser respeitada pelos nobres, pelos camponeses, respeitada pelos trabalhadores da cidade, pelos senhores feudais, e pode colocar ordem na casa. E o rei, que não era importante no feudalismo, ele vai voltar a ganhar muito poder. Os senhores feudais vão virar funcionários do rei. A burguesia é quem vai pagar os pesados impostos para sustentar os soldados, para fazer ali tudo que o rei quer. É aí que vem a próxima fase da história. Nós vamos sair da Idade Média e nós vamos entrar na Idade Moderna. A fase onde o rei é o rei absoluto. Traduzindo, é o rei que tem o poder e que não pode ser questionado. Olha só que maneira. O rei que não era ninguém volta a ser importante. Acaba o feudalismo, vem a Idade Moderna. É o 7º ano todo que a gente vai ver. Ok? Por que pareça, Pedro, o rei voltou para organizar a bagunça. Foi isso mesmo, voltou para organizar todo mundo. Dúvidas, pessoal? Pergunta. O que é heresia, Laurete? É quando você peca contra os valores da igreja. Ok? Heresia é quando você peca contra os valores da igreja católica. Cauã, quem ganhou a guerra foi os franceses, que expulsaram os ingleses. Ok? Semana que vem, trabalho, pesquisa, bonitinho, com capa, referência, imagem, sobre a biografia da Joana d'Arc. Vai estar liberado de manhã. Eu vou agendar para a semana que vem. Quem não fez o trabalho de hoje, o estudo dirigido, tem que me mandar, quem eu chamei o nome, por favor. Hein? Dúvidas? Pergunta agora, hein? Só posso estudar agora. Ok, o pessoal está escrevendo aí que conseguiu enviar. Ou seja, não prestou atenção nada na aula, mas enviou. Tchau, pessoal. Tá liberado. Quem já fez tudo, quem prestou atenção, quem está com dúvida de alguma coisa, fique e me pergunta. Bom final de semana, comprometimento em 6º ano, comprometimento, hein? Ok? O Mundo Mistério, Pedro, ele fala sobre a peste negra. Tá. E tem outros documentários melhores sobre a peste negra. Eu vou te dar uma dica. Procura sobre o médico Guy de Chauliac. Ele teve a peste negra e sobreviveu. É um relato de verdade. Guy de Chauliac, francês. Procura lá, médico Idade Média, peste negra.
Joga na internet para você ver que legal. O relato dele. Ele teve, a família dele foi toda morta pela peste e ele sobreviveu. Ele cuidava do Papa, se eu não me engano. É Guy, G-U-I. Eu acho que é Guy de Chiliac. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar tempo.